Salve! Sejam todos bem-vindos a mais um ciclo de estudos do Coletivo 302. Eu sou Lípari. E eu sou Thay. E hoje nós vamos apresentar para vocês esse que é um dos projetos principais do grupo, mas que na verdade nasceu como uma das nossas contrapartidas. Bom, na verdade, o ciclo hoje serve como um procedimento de estudos para a gente se renovar, para a gente se alinhar com as questões aí do mundo através de convidados de outros lugares, de outros estados, de outras cidades, de outros grupos. Para você que não acompanhou as edições anteriores do ciclo de estudos, eu vou pedir para vocês acessarem www.coletivo302.com. Mas não acessa agora não. Fica com a gente que a gente tem muito mais coisas para contar para vocês. E assim como nos episódios anteriores, a gente não podia deixar de mudar e hoje a gente está num cenário maravilhoso, tomando a nossa boa água gelada, para dizer que o nome do nosso programa chique de TV, é Território Ficção. E a partir desse tema a gente vai trazer um papo sobre cinema, roteiro, com um convidado muito especial, que é o Tuan Mozart. Antes da gente chamar o Tuan, eu preciso contar para vocês que esse ciclo de estudos está acontecendo graças ao PROAC Lab, pelas linhas de fomento aí da Lei Aldir Blanc. Então, continua com a gente que vai ter muito mais blocos, a gente vai trazer o Tuan aqui, a gente vai começar a se aprofundar sobre uma coisa que a nossa cidade, ela dá um banho, né? Vamos chamar a vinheta? Chama a vinheta. Bom, meu nome é Tuan Mozart, eu tenho 30 anos, sou daqui de Campo Grande, Rio de Janeiro, mais especificamente da área de Ioaíba, zona oeste do Rio. Sou formado em Antropologia pela FRJ, Ciências Sociais, mas trabalho com audiovisual, como roteirista e assistente de direção. Como assistente de direção já trabalhei para projetos da Globoplay, projetos da Globo, projetos da HBO. Como roteirista, já ganhei alguns editais para desenvolvimento de série, para desenvolvimento de curta. Atualmente trabalho na Play 9, escrevo para alguns canais de YouTube, inclusive da NBA aqui no Brasil. É isso, né? Já escrevi para a Globoplay, que foi um projeto de roteiro em conjunto com o Emicida. E acho que, em resumo, basicamente é isso. Tenho meus projetos autorais e é isso. Muito bem-vindo ao ciclo de estudos do Coletivo 302. E hoje a gente vai falar um pouco sobre roteiro. Enfim, o coletivo vem se debruçando a estudar diversas linguagens e muito por conta da pandemia a gente foi se embrenhando aí na história, né, de tentar entender o cinema. Como tudo é muito complicado, né, nesses universos acadêmicos, a gente vai tentando burlar as regras e entender da maneira como dá. E o ciclo de estudos é um desses caminhos para a gente tentar entender novas linguagens, novas maneiras de fazer. Então, para a gente começar a já ser bem direto ao assunto, e para a gente começar a já despontar aí a nossa conversa, eu vou começar com uma pergunta bem simples. Para você, o que é um roteiro e o que é um gênero ficcional? Bom, o roteiro nada mais é do que o primeiro passo para a gente conseguir produzir
material audiovisual, né? Então, a gente tem uma ideia, né? A gente tem um conceito, a gente tem, às vezes, uma fala, a gente tem algo que move a gente a querer filmar e gravar aquilo, e a partir disso a gente arquiteta essa ideia, né? Na escrita, para depois conseguir filmá-la. A gente tem diversos tipos de roteiro, né? A gente tem um roteiro de documentário, é um roteiro muito mais aberto, é um roteiro onde você, né, teoricamente, você não tem, né, aquele formato clássico da ficção, onde você dá as falas, você dá exatamente todas as locações e todo o desenvolvimento da trama. Até porque muitas coisas vão ser ditas ali pelas entrevistas ou pela intervenção do entrevistador, né, do diretor. Mas é interessante você perguntar o que é um cinema ficcional, porque o primeiro documentário, que é Nanuco, né, A Vida de um Esquimó, ele é muito criticado por ser um filme um tanto quanto ficcionalizado, porque a história de um esquimó, né, um Nanuco, e basicamente o nome dele não era esse, e aí é basicamente uma equipe de antropólogos vai até o Polo Norte para filmar a vida desses esquimós e reproduz e ficciona essa vida, né, tentando reproduzir um sistema de vida que eles viviam há 40 anos atrás. Então, o Nanuco não se chamava Nanuco, a esposa dele não era a esposa dele, que estava representada ali no filme, a casa dele não era a casa dele, ele não caçava daquela forma. Então, ao mesmo tempo, é considerado como um primeiro documentário, porque, de alguma forma, você ainda está registrando aquele esquimó, mesmo que seja 40 anos depois, lidando com aquela tecnologia do passado. Então, falando assim de uma maneira mais filosófica, essas barreiras entre o documental e o ficcional, elas não são tão rígidas, e nem tem que ser, né? Você vai pegar, sei lá, um outro cineasta que é tido e antropólogo, né? Que é tido como o pai da Nouvelle Vague francesa e também um dos grandes inspiradores do cinema novo do Brasil indiretamente, né? Que é o Jean Rouch, que é um antropólogo francês, cineasta, um dos primeiros a filmar o continente africano. E muitos dos filmes dele são documentários, mas muitos dos filmes dele tratam da ficcionalização, né? Usar esse elemento da ficção para construir novas realidades, né? Então, por exemplo, ele tem um filme bastante legal que é o Petit Petit, Petit Petit, se eu não me engano. E basicamente o que é? É a história de um povoado, de uma cidade, se eu não me engano, acho que eles são... Cara, eu não vou lembrar o país agora, senão vou estar errado, não vou estar. E aí eles são de algum país do continente africano e eles basicamente eles são uma família muito rica e eles vão construir o primeiro prédio naquele local. E aí é uma região de muitas savanas, então eles vão construir o primeiro prédio. E aí o filme, basicamente, o Jean Rouch, né, ele faz essa provocação para essas pessoas que não são atores, para pensarem como eles construiriam um prédio na cabeça deles, e óbvio que eles vão construindo aquilo através do arcabouço que é deles, né? Então, é um pouco desse jogo entre a ficção e a realidade, né? Então, assim, ele leva essas pessoas, né, por exemplo, para a França, onde eles estão atuando, serem grandes empresários atrás de um engenheiro para construir o prédio deles. Então, da mesma forma que eles estão atuando, de alguma forma, em serem grandes empresários, o briefing da cena é eles estarem descobrindo Paris. Então, eles estão descobrindo Paris também, porque eles nunca foram lá. Então, é sempre esse jogo e essa linha, pelo menos entre os filmes deles, fica muito fluido entre o que é a ficção e o que é a realidade, né? E o cinema novo brasileiro é muito disso, né? Um cinema muito de provocação, é um cinema muito de improviso, que eu acho que vai acabar entrando em alguns outros elementos que a gente vai conversar depois. Mas, filosoficamente, eu diria que cinema ficcional é isso, mas de uma maneira mais rápida, né? E assim, direta, eu diria que é um cinema que você cria uma narrativa, né, ficcional, né? Basicamente, você tem a estrutura Mastercine, né, que é a estrutura clássica, que você dá basicamente cabeçalho de cena, né, onde você coloca se a cena é externa ou interna, você coloca o local, e embaixo você coloca as falas dos personagens, né? E aí você pode dar algumas intenções deles, e basicamente é isso. Um roteiro de ficção, ele basicamente se estrutura assim. Eu não conheço muito de peça de teatro, mas eu acredito que é muito próximo de um roteiro de uma peça de teatro. E tu, quando você fala sobre a questão
pensar essa construção de um roteiro e também está pensando a construção de um imaginário. Então, acho que quando a gente for traçar, né, quando a gente fala do território, das nossas vivências, enquanto sujeitos e sujeitas no mundo, a gente traz esse traçado de quem a gente é e do lugar que a gente está, né? Então, como essa ferramenta, o roteiro, você acredita que ela seja fundamental para que mais jovens tenham essa relação com a escrita, porque a gente sabe que muitas vezes a literatura não nos coloca, né? Ela vem agora como tudo vem sendo, porque nós não somos novos na literatura, né? Pelo contrário, assim. Então, como que a gente também, nesse lugar do roteiro, cria esses novos imaginários? E o que você pensa sobre isso? Você falou essa questão do roteiro, me veio à mente uma questão aqui, o quanto que, né, como ligar esses jovens ao roteiro, né? Eu acho que muitas vezes eles já são ligados, mas eu acho que não veem isso de uma maneira direta, né? Sei lá, assim, eu sou de uma geração um pouco mais velha, mas você vai ouvir as músicas, por exemplo, do Racionais, né? Você vai ouvir Artigo 157, aquilo ali é um roteiro de uma cena, ele está descrevendo toda uma história, um enredo, né? Tipo, ele tá colocando ali uma trama, né? Motivos, justificativos, tem ali personagens, tem tensões, então tem um desenrolar de uma história. Então, assim, você percebe o roteiro não só nas obras audiovisuais, mas em várias outras obras artísticas, né? Você consegue perceber isso. E eu acho que a questão do território, eu acho que é muito cara, né, quando você vai escrever sobre um roteiro, porque, enfim, particularmente, né, quando você vai escrever, eu acho que isso é sempre um jogo duplo, né, principalmente para pessoas que são de grupos minoritários, pessoas negras, mulheres, LGBTQIA+, porque muitas vezes isso acaba podendo te colocar, né, o mercado pode acabar te colocando numa determinada caixa, né, do tipo, você só fala sobre esse assunto, você só tem agência ou só pode escrever sobre esse assunto. Mas eu acho que é um exercício muito importante, não só no roteiro, mas quanto pesquisa, quanto um exercício pessoal, você se questionar, né, as suas motivações, o porquê que você escreve aquilo que você escreve. E eu acho que o seu território, né, o lugar que você está inserido ali, né, suas relações e o quanto que e esse espaço, eu acho que indiretamente, independente da pessoa, se você vive numa comunidade ou se vive num condomínio de luxo na Zona Sul Carioca, esse espaço, querendo ou não, ele ajuda a moldar a sua personalidade, né? Ele ajuda, tipo, a moldar um pouco a sua visão de mundo. Então, quando você escreve um pouco a partir do seu território, quando você coloca o seu território, né, tipo, em jogo, eu acho que é um pouco de momento de até um pouco, sei, quase uma autoanálise, porque é um pouco de um momento de você se entender um pouco mais, né? Entender um pouco porque você é quem você é, né? Então, tipo, eu acho que o roteiro tem um pouco essa carga, né? Tipo, por mais que todo roteirista negue isso, eu acho que a gente acaba que já comentou um pouco disso, né? A gente acaba que conversa sobre, a gente escreve um pouco sobre o que move a gente, né? Se não for um trabalho um trabalho pago, né? Um trabalho que alguém te contrata para desempenhar um serviço específico, você vai escrever sobre algo que você gosta, que te toque, né? Porque, enfim, tem N questões, N desafios para você chegar até lá. Então, eu acho que o território acaba que é um desses elementos que te tocam e te moldam e, de alguma forma, tem um pouco do seu roteiro naquele local. Você escrevendo sobre aquele local diretamente ou não. Eu fico pensando muito também nas nossas realidades, quando você disse mais cedo que nós somos a maioria dentro das periferias, né? E Cubatão, ela é quase 90, ela quase não, ela é 95 ou 97% da maioria das periferias, né? Maioria como a gente se entende em vários locais aqui a região, e imagino que o Rio também tem as suas diferenças geográficas e demográficas, né? E aqui também não é diferente. Então, a gente tem morro, a gente tem mangue, a gente tem ribeirinhos. Então, qual que é essa... E muitas vezes essas realidades não são a que o cinema ou que o audiovisual muitas vezes vem peitando, né? Que a gente tem uma hegemonia de um padrão
dentro de contar histórias dentro do audiovisual. Isso vem mudando, eu acredito também, mas a passadas largas, né? Então, como que... E é isso, tem que fazer, se é com celular, né? Pensando, tem essa ideia, tem o roteiro, e eu acho que também o mercado, de alguma maneira, ele está nesse radar, né? Então, eu acho que também inflar cada vez mais o mercado disso é a chance que mais de nós possamos estar com as nossas coisas e os nossos pensamentos fluindo, né? Então, pensando essa dignidade, que o dinheiro é muito importante para as produções cinematográficas, né? E que muitas vezes a gente faz, mas não vê o retorno, né? Mas essa uma mensagem, não uma mensagem, mas um, um dizer de incentivo, sabe? Para gente que é precário, que muitas vezes não tem a melhor câmera, a melhor, sabe? Essa do, do corre, Eu, sabe? não, óbvio. O que eu acho, assim, nesse sentido, que, assim, me veio à cabeça depois da nossa primeira conversa um conceito que está presente uma tecnologia, né, que está ligada à nossa ancestralidade, que a gente percebe isso muito na nossa cultura, né, principalmente na cultura negra e principalmente na questão, sei lá, musical, que é um pouco do improviso. Isso é bom e ruim, mas aí vamos conceitualizar o que é o improviso, né? Você tem um improviso dentro, por exemplo, do jazz, né? Que é uma música que você tem ali uma melodia em comum, onde você vai tendo os improvisos de cada um dos instrumentos. Você tem um improviso dentro do rap. Você tem ali o disco e você improvisa ali tanto as batidas quanto a rima. Você tem um improviso no funk, você tem um improviso no samba, pelo partido alto. Então você percebe que o improviso ele não só é uma característica, né, em comum dessas músicas, mas ele é um padrão filosófico, né, de se colocar no mundo. Então, você percebe isso, por exemplo, no futebol brasileiro, né, que é um futebol que está atrelado ao futebol do improviso, ao futebol do drible, né, ao futebol da ginga, que são conceitos que estão atrelados à identidade afro-brasileira, né? Então, eu acho que assim, o que a gente tem que tentar fazer é sempre ser criativo e utilizar do improviso, entender que ter pé no chão, sabe, ter muito pé no chão, não tentar fazer algo mirabolante, não tentar fazer algo absurdo, ter foco, estudar, entender que as coisas também são passo a passo, que tem sim meios de conseguir grana, tem formas de conseguir incentivo, principalmente por editais, iniciativa privada também, mas principalmente por editais. Então, eu acho que basicamente se capacitar, não ter pressa, não achar que as coisas vão cair rápidas. E é isso, saber saber achar as brechas, né, e conseguir entrar nessas brechas, ter essa capacidade de improvisação, ter muito pé no chão e conseguir fazer o que é possível, sabe? Ter em mente o que é possível. Então, pô, se eu sei que eu tenho aqui o meu coletivo de amigos e a gente conseguiu, sei lá, eu tenho uma câmera que a gente conseguiu e uma lapela e eu quero fazer um documentário. Pô, é óbvio que eu não vou fazer um documentário mirabolante, viajando por 10 cidades do Brasil e algo mega gigante, porque não dá, entende? Isso é óbvio que não vai rolar. Agora, pô, se eu for fazer um documentário sobre o meu bairro, e aí entra a questão do território, que aproxima, que é um lugar que você conhece pessoas, que é um lugar que você já tem uma gerência sobre o espaço, é um lugar que você tem menos deslocamento, você consegue registrar isso de uma maneira mais fácil. Sei lá, se você é um cara que canta rap, você vai lá e começa a registrar a batalha de rap da sua cidade ou da tua pracinha com o seu próprio celular. Você está fazendo um registro sobre aquele local. Pode não ser o melhor registro, pode não ser na melhor qualidade, mas aquilo ali é um documento histórico que você está guardando para talvez daqui a 5, 10, 15 anos, talvez ali uma pessoa que começou naquela roda, aquela imagem vai valer muito mais, entende? Então, é saber ter um pouco essa expertise e não se colocar os pés pelas mãos, não ter um plano mega mirabolante e começar pelo que você domina, começar pelo que você sabe, começar pelo que você tem um pouco mais de familiaridade. E eu acho que isso é um ótimo toque. E, enfim, acho que puxando talvez um pouco para a antropologia, né? Essa questão do que a gente estuda, né? Acho que isso é uma questão muito recente da antropologia. E a antropologia tem
proposto, né, para os seus antropólogos, para quem faz antropologia, sempre se questionar e se colocar na sua pesquisa, né? Então, mais do que eu estudo, sei lá, pichação, ou eu estudo batalha de rap, ou sei lá, eu estudo famílias ricas da Zona Sul. Por que você estuda, sabe? Como você se coloca a partir disso e no mundo, né? E por que você estuda aquilo? Porque a partir disso a gente consegue entender também um pouco da sua visão e um pouco da sua produção, seja ela acadêmica ou uma produção audiovisual, né? Porque isso, Thay, foi algo que você colocou, o mercado está de olho nessas narrativas periféricas, né? Não é de hoje que existem os favela movies, né? Que é algo super comum aqui no Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo, um favela movie, um filme de favela sendo feito por uma pessoa de fora, ele tem muito mais produção audiovisual, mas ele tem uma outra leitura, ele tem outro roteiro, ele tem uma outra construção de personagem. Enquanto que um roteiro construído por pessoas que, óbvio, têm domínio, que estudam roteiro e que são de favela, porque isso não basta você ter só a experiência, tem que ter o estudo, tem que ter a dedicação, tem que ter o empenho, tem que se dedicar na função que você quer desempenhar. É óbvio que é um roteiro que vai ter muito mais qualidade, porque é isso, é algo básico, né? Que a própria ciência, no caso, né, a antropologia, já provou isso, né? Você nunca vai conseguir ter a profundidade do conhecimento que uma pessoa que é nativa tem, né? Então, assim, é como se aquela pessoa tivesse anos e anos e anos estudando aquela realidade ali, indiretamente. Então, não à toa as pessoas que são de fora, quando vão fazer um filme sobre um espaço, um local ou um tema, elas contratam especialistas nesse sentido, né? E esses especialistas podem ser tanto pessoas que têm uma vivência em loco, quanto pessoas que são acadêmicas, né? Então, importante perceber, né, essa relevância que você ser desse contexto, você dominar aquele local, né, te dá uma certa vantagem, né? Não é determinante, mas te dá uma certa vantagem em se apropriar de certos assuntos, né? Tuan, você fala dessa questão da vivência, da gente se colocar, né, no protagonismo da história para a gente escrever a nossa própria história, mas em alguns momentos a gente se pega com dificuldade para tentar traduzir essas realidades ou essas ficções. Que dicas você daria e quais práticas você sugere para que a gente consiga ter uma escrita criativa, enfim, para que ela flua, para que ela aconteça? Eu indicaria um livro, assim, para quem quer de fato se aprofundar e tal, e de alguma forma querer estudar mais a fundo, que, enfim, é um livro super básico, ele é grande, mas assim, todo mundo que vai estudar roteiro indica ele. Ele vai explicando desde o do início, né, tipo, esse conceito da gente que é muito antigo de contar histórias, né, que vem tipo, desde o Egito Antigo a gente está contando histórias, né, e o roteiro nada mais é do que isso, você contar uma história. E é esse livro do Story, do Robert McKee, e, enfim, ele enfim, já deu aula ou produziu, escrito, dirigido ou produzido por estudantes de Robert McKee. Um peixe chamado Wanda, Friends, Seinfeld, CSI, Senhor dos Anéis, Shrek, Despedindo em Las Vegas, Arquivo X, Monty Python, O Franco Atirador, King Kong, Resgate do Soldado Ryan, Show de Truman, enfim, vários arrasa-quarteirões nesse sentido. E, bom, isso é uma dica bem clássica, mas o que eu diria, assim, quanto mais uma questão pessoal minha, é começar pelo básico, né? Entender que o roteiro também ele tem muito de algo que a gente sempre fez, que é um pouco de uma redação. Entender que a gente toda redação tem uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. Então, assim, de uma maneira bem clássica, o roteiro assim introduz, né? Então, tipo, basicamente você introduz um personagem, uma realidade, né? Esse personagem, essa realidade, a princípio, né? Tem a realidade dele, né? O local que ele está, a vida dele, né? É rompida, a rotina dele é rompida por conta de um conflito, de uma situação que leva ele para o desenvolvimento da nossa história. Nossa história se desenvolve, né? Esse personagem acontece em situações e aí essa situação, né? Que rompe com a rotina dele pode ser tanto um evento externo, né? Tipo, sei lá, invadem a aldeia dele, e ele tem que se preparar para virar um grande guerreiro, ou um evento interno.
entende? Aconteceu uma situação, ele perdeu um ente querido, ele tem que passar por um luto, e o filme é sobre isso. Então, assim, acontece esse evento que tira esse personagem da rotina dele, né? Ele parte para a sua jornada, que é o desenvolvimento do filme, e ao final da jornada ele volta para sua rotina de uma maneira diferente, né? Tipo, ele seja realizado ou frustrado, né? Dependendo do fim do filme, ou ele volta da mesma forma e o filme dá uma ideia, né? De que, né? Tipo, as coisas aconteceram diversas situações, mas, né? Nada mudou, enfim. A forma como ele vai voltar para a rotina dele vai dizer também, né, o estilo de filme que você está escrevendo. Mas, basicamente, eu dividiria dessa forma. É um personagem principal, né? Isso é uma história clássica das clássicas das clássicas, né? Isso é, tipo, Homero, né? Tipo, isso é filosofia grega, né? Tipo, é o início de tudo, né? Tipo, em relação a contar histórias. Então, é um pouco disso. Você tem um herói, né? Algo rompe a rotina do herói, ele parte para a jornada dele e depois, no final da jornada, ele volta modificado dessa jornada, né? Isso pode ser o show de Truman, isso pode ser, sei lá, deixa eu falar, o Batman, isso pode ser Harry Potter, isso pode ser Uma Linda Mulher, isso pode ser Legalmente Loira, isso pode ser vários outros filmes, assim, né? Tipo, vários outros filmes usam dessa estrutura básica. E aí, vocês estão curtindo? A gente vai para uma breve vinheta e daqui a pouco a gente volta com mais Tua Mozart. Cubatão, terra de muitos nomes, do rio que cai de cima à enorme cordilheira, o vale sagrado dos 1000 povos que aqui passaram. O berço é mangue e a imensidão é a serra. Por aqui escorreu o mundo, mas o mundo em você deixou marcas que são difíceis de cicatrizar. Ah, majestosa, senhora e rainha, piedade de nós e nossa ganância. Por aqui continuamos a cantar sua beleza, mas o dragão impede nossa vitória. Um guará me disse uma vez que a revoada chegaria em tons de vermelho sangue. Navego pela sua casa, olhando para o céu e clamando que venha nos socorrer. Venha, venha. Vem revoada Cuipatã, vem revoada Cuipatã, vem revoada Cuipatã, revoada. Voltamos com o nosso bate-papo sobre território e ficção. No Coletivo 302, a gente tem algumas práticas que fazem parte das maneiras como a gente produz. E uma delas a gente chama de hackeamento, que simplesmente é o furar das bolhas nas quais a gente quase nunca consegue atravessar. Dentro das nossas produções, os hackeamentos é a gente se colocar onde a gente não foi chamado ou se colocar onde a gente precisa estar. Dentro do cinema e do roteiro, eu acredito que nós acreditamos, na verdade, que existam maneiras de se hackear e pensar esse procedimento através dessa ferramenta pode ser que seja muito pano para manga para discutir. Um desses procedimentos, talvez, para a gente começar a pensar, talvez, os nossos roteiros, é olhar para Cubatão e pensar todo o material videográfico que foi representado sobre a cidade, né? Então, lá na década de 20, a gente vê películas e filmes que retratam um contexto industrial, de um enaltecimento de uma indústria que ferve, que vai dar muito dinheiro. E aí, lá na década de 50, 60, a gente começa a ver um outro tipo de polarização em relação à cidade, imageticamente, que é colocá-la como um grande local de desastres ambientais, né? Não somente também humanos, né? Infelizmente, ainda é muito presente o imaginário na cabeça das pessoas dessa cidade sitiada, essa cidade que foi considerada uma Chernobyl, né? Então, aos poucos, nós
também trabalhamos para que esse imaginário seja modificado de alguma forma, né? E aí, com essa abertura, assim, de dizer sobre isso, eu pergunto para você, quando você se utiliza muito essa ferramenta da ancestralidade, né? Dessa nossa, de uma imagem outra, tanto dos nossos ancestrais e o que se faziam, né? E os ancestrais não tão longe, os ancestrais de hoje, né? Os nossos sambistas, as questões todas em relação ao funk, a gente ao nosso território, que é um território ribeirinho, que tem muita natureza, né? Então, como esses roteiros hoje te modificam, sabe? Quando você vê também não só o roteiro que você faz, mas essas produções que tocam especificamente em dizer que a ancestralidade é o futuro, né? Ela é uma ferramenta prática, assim. Invariavelmente, o território ele acaba que te molda, né? Ajuda a moldar um pouco da sua personalidade e dizer um pouco quem você é, né? Então, sei lá, pegando um pouco para as minhas produções, né? Recentemente eu fiz um curta sobre Josué de Castro, que é um geógrafo, né? Conhecido como geógrafo da fome, 2 vezes indicado ao Nobel da Paz, uma pessoa super importante lá fora, professor honoris causa da Faculdade de Sorbonne, mas que é muito pouco conhecido aqui, influenciou bastante o movimento Mangue Beat. Ele era um médico, geógrafo, pacifista, sociólogo, e ele basicamente é o primeiro autor a fazer essa relação entre homens e caranguejos, e essa relação entre o território do mangue e essa construção de uma personalidade que está atrelada intimamente ao mangue. Bom, Thay já me disse, né, que a cidade de Cubatão já foi um mangue, né, antes desse processo gigante de industrialização, né? E eu acho que falar um pouco da ancestralidade, eu acho que também tem a ver um pouco, né, com esses conceitos, né, de afrofuturismo, né, ou de você pensar um futuro, né, utilizando de elementos do passado e ressignificando esse imaginar do futuro. Então, costurando com Josué, costurando com Cubatão, costurando com Mangue Beat, né? Eu acho que a nossa função está muito disso, né? Tentar fazer um pouco o que Chico Sainz fez com o Mangue Beat, né? Que é o quê? Uma antena dentro de um mangue, né? Tipo, então você pegar a tecnologia, você pegar o futuro, você trabalhar com as novas tecnologias globais, né? Seja musicais, seja tecnologias de informação, de tecnologias de captura de vídeo, por exemplo, né? O cinema está aí para demonstrar isso, mas sempre se referindo de onde você veio, né? Sempre colocando o seu tempo e espaço e a sua visão, no caso de Josué, no caso da Nação Zumbi de Chico Sainz, né? Sua visão de homem caranguejo, naquela produção que você está fazendo, né? Então, é você pegar... você fazer um rock com alfaias, né? Então, é tipo você pegar o elemento do maracatu, que é algo extremamente tradicional, e não reatualizar, porque o maracatu não vai deixar de existir, não vai deixar de ser uma música tradicional pernambucana, mas você trazer ele para o rock, né? Falar que não, a gente faz rock, mas a gente pega o rock, digere ele aqui e faz a nossa forma, né? A partir do nosso território, a partir das nossas vivências, a partir de quem a gente é. Então, eu acho que isso é um elemento e é uma tecnologia, né, que é muito nossa, né, dos povos, né, tipo americanos, afro-latinos, né. Então, eu acho que esse elemento, né, tipo essa tecnologia da ancestralidade, eu acho que está muito presente não só, né, num vislumbre de escrita ou de artístico afrofuturista, se referem mais às culturas afro-latinas, e que são as culturas que, de certa forma, inconsciente ou não, ditam muito mais da nossa cultura, da forma como a gente lida com os alimentos, da forma como a gente lida com as relações, do que essa tentativa nossa que a gente tem, né? Que, sei lá, que Nelson Rodrigues também já falou, de certa forma, de tentar se equiparar a uma Europa que a gente nunca, de fato, vai ser, né?
Então, eu acho que essa tecnologia dessa ancestralidade, eu acho que está muito um tanto quanto isso, né? A gente colocar essa nossa ancestralidade tanto filosófica, cultural, mas ancestralidade nossa mesmo, fenotipa, mais no nosso radar, né? E no nosso foco. Massa, eu vou pegar aí o ponto que você fala dessa questão da comparação nossa com a Europa, através da fala do Nelson Rodrigues, e é muito comum que as obras, né, enfim, e aí falando propriamente do cinema, que exerce uma função muito profunda, né, na cultura pop, ela vai construindo um imaginário pautado numa eurocentralidade ou numa questão de americanizações. Para você, como que a gente tenta se desvincular disso de uma maneira em que seja profundamente original e atrelada aos nossos povos, às nossas culturas? Gostaria que você, na verdade, discorresse um pouco sobre esses paralelos. Difícil, hein? Essa é difícil, mas estou pensando aqui. Eu acho que, assim, isso é um campo aberto, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que esses conceitos, tanto do afrofuturismo, dos afropendorâmicos ou da América Latina, né? São conceitos tanto filosóficos quanto artísticos, né? Que eles estão aí meio que nessa disputa, nessa arena simbólica, né? Disputando esses símbolos, né? Então, eu acho que nada mais que a gente faz, né? A cultura nada mais é do que é isso, né? Construir símbolo sobre as coisas. Então, a partir disso, eu acho que um cinema que não seja um cinema americano, né? Seria um cinema, sei lá, que está em aberto isso, né? Um cinema que está em disputa e está sendo construído artisticamente por várias pessoas, né? Acho que não só o cinema, mas, enfim, as artes, né, no geral, elas estão cada vez mais se abrindo para esse movimento de se colocar a Europa e Estados Unidos muito mais como periferia do mundo, porque de fato são, do que de fato essa centralidade que eles promovem dentro da cultura popular como um todo, né? Porque se a gente for parar para pensar, a música, né, o estilo que a gente vive é um estilo que está muito mais atrelado à musicalidade, a forma de ver o mundo, muito mais, principalmente cultura pop, né? O que é mais engraçado, está muito mais próximo da cultura negra e afro-latina do que de uma cultura clássica europeia. Então, eu acho que não existe uma resposta, né, assertiva, até porque, né, senão acho que já teriam feito, mas eu acho que um cinema que foge desse cinema americano, eu acho que é um cinema que dá protagonismo para as mulheres. Eu acho que é um cinema que ele trata de narrativas mais plurais, e plurais em todos os sentidos, porque é um pouco disso, né? Se for parar para pensar, os filmes americanos, e isso talvez pegando um pouco historicamente até, em oposição aos filmes soviéticos na época da Guerra Fria, os filmes americanos eles tratam muito de uma história única, né? É um personagem único que vai conseguir construir toda a história. Então, está muito atrelado à individualização, enquanto a maioria dos filmes russos da época, né, principalmente o início, né, com Eisenstein, eles são filmes que tratam de coletivos, né? Então são questões coletivas, né? Então, o Encoraçado Potemkin é tipo, né, é um grupo de um navio contra o comandante. Então, assim, você tem disputas de grupos, né? Então é um cinema que, pela própria forma, pelo próprio roteiro, né, e a forma como você conta a história, né, individualizada ou coletiva, daí você já tira também alguns padrões filosóficos, né? Então, acho que a princípio, assim, talvez um norte que eu pensasse seriam filmes que de certa forma deem mais protagonismo a esses grupos que sempre são vistos como subalternos, e é isso, né? Filmes que tratem de histórias, né, de maneiras não individualizadas, né, mas não precisam ser de maneiras grupais, conflitos grupais, mas que consigam trazer mais narrativas além daquela narrativa única do nosso personagem principal, né, que é muito individualizante e acaba que é muito limitante, né, porque o mundo é muito plural, tem muitas leituras sobre eles para a gente poder fazer, né.
Então, se prender a uma é muito ruim. Pega emprestado um conceito das artes visuais que é denominado site específico, espaço específico. E para a gente, a cidade de Cubatão é o nosso objeto específico, o nosso espaço específico para a criação. E aí a gente tentando aprofundar nesse pensamento, é quase como impossível a gente dissociar a nossa obra da questão da cidade, do nosso local específico. E entender a cidade, às vezes, como quase uma personagem ficcional, que ela tem a própria vida. Eu queria perguntar para você como se usar do próprio espaço para construir um roteiro onde o protagonismo seja da própria terra, do próprio povo. Olha, eu acho que todo filme, né? Eu acho que a importância do espaço no filme, né, ele é muito importante para, eu acho que é para você conseguir construir a atmosfera do filme, né? Você fazer com que aquilo que você esteja assistindo, você de fato acredite que aquilo, sabe, te tire da sua realidade e te leve para a realidade daquele filme. Então, é muito importante trabalhar com o território, porque eu acho que ele dá um pouco dessa taticidade, dessa construção de atmosfera do filme, né? E, bom, você perguntou como construir um roteiro a partir do seu território. Isso é uma pergunta bem legal, porque conversando com pessoas que trabalham, né, tipo, compradores, né, de streams, né, players de streams, né, pessoal de vários streams famosos, o que o pessoal sempre diz é que, assim, ninguém vai, sei lá, a Netflix, ou a Amazon, ou a HBO, não vai comprar uma história sua se a sua história pudesse ser feita na Inglaterra, ou em Londres, ou em qualquer outro lugar do mundo, entende? Então, assim, se a sua história só pudesse ser feita na cidade de Cubatão ou na cidade do Rio de Janeiro, se a sua história for única nesse sentido, é óbvio que o streaming vai querer que seja feito pelo streaming nacional, pelo streaming brasileiro. Porque senão ele vai querer fazer lá fora. Então, assim, se a sua história é um épico medieval e que se passa em montanhas e tudo mais, cara, por que eu vou gravar isso aqui no Brasil se eu posso gravar isso em vários outros lugares, fazer uma outra produção nesse sentido? Então, acho que o território e a cultura, que são duas coisas que andam imbricadas, é um elemento de escolha para os streams na hora de escolherem os conteúdos que eles vão ser feitos, né? Não à toa, sei lá, você pode pegar um ótimo exemplo aqui no Brasil, que é um dos arrasa-quarteirões da Netflix Brasil, que é o Sintonia, né? Que é uma série que se passa dentro da favela. Então, a questão do território da favela, do funk, é muito forte. Então, é uma história que você não poderia escrever ou ser gravada na Polônia, ou nos Estados Unidos, em Nova York, ou na França. É uma história brasileira que tem que ser feita numa favela de São Paulo, porque tem a ver com os elementos da favela de São Paulo, que é dominada por uma única facção, tem a ver com o território de São Paulo, que é gigante, que tem muito, que é fechado por várias favelas que ficam distantes do centro da cidade, que é totalmente diferente do Rio, que é um território onde as favelas estão próximas da praia, onde são morros, onde essa interação entre ricos e pobres é muito mais forte. Então, assim, quando você conta uma boa história, né, tipo, invariavelmente o território, a atmosfera, ela está ali presente, porque ela te ajuda a quem está assistindo, né, a viajar e entrar dentro daquela realidade. Então, assim, sei lá, um exemplo talvez que eu possa pegar meu, é isso, né, alguns roteiros que eu escrevo, né, eu escrevo um roteiro de ficção, que é isso, basicamente eu sou daqui do subúrbio do Rio de Janeiro, zona oeste do Rio de Janeiro, um lugar dominado pelas milícias, um lugar onde tem muitas igrejas evangélicas, onde o funk faz parte da cultura local, e eu acabo que eu escrevo um pouco sobre o subúrbio do Rio de Janeiro, com esses elementos, porque em um dos meus textos ficcionais, porque é isso, né? Eu acredito que esses elementos, né, que são muito presentes dentro do subúrbio do Rio de Janeiro, que surgiram, sei lá, ganharam força há 20, 30 anos atrás, hoje são elementos que dominam o cenário nacional, né? Tipo, tanto a bancada evangélica, tanto o funk quanto cultura popular, e, enfim, inclusive as milícias dentro da política também.
Então, eu acho que esse movimento, talvez, né, que eu falei lá no início, né, que a antropologia também, às vezes, me provoca, entender o mundo, entender tudo, né, entender o mundo, entender seu país a partir da sua cidade, a partir do seu contexto, né, entender que tem vários elementos, né, globais que, de certa forma, ou nacionais, que estão ali inseridos dentro da sua realidade de alguma forma, né? E, enfim, eu acho que o território é isso, eu não acho que ele é algo limitante, né? Eu acho que ele serve muito como uma lupa para você conseguir, às vezes, ver questões maiores. E, enfim, para mim é um pouco disso. Muito maravilhoso. A gente está se preparando aí para o final desse bloco e acho que o que fica, né, desse apanhado todo é para que a gente faça, para que a gente produza, né? Olhe com carinho para o que nos forma, o que nos bota no mundo e a nossa criatividade, né? E que bom que todas essas dicas, todas essas falas, assim, eu já falo, nossa, eu quero escrever um roteiro agora. Dá força, assim, sabe? Então, continuem com a gente, vai vir aí o próximo bloco. Eu vou chamar essa vinheta maravilhosa. E é isso, voltamos já. Estamos de volta com o último bloco agora do nosso programa. E eu já vou direto para o assunto, diretamente para a pergunta, na verdade. Tuan, é muito importante que a gente acesse o nosso público de maneira afetiva, ou que ele vá pegando o nosso roteiro, o nosso filme, a nossa obra, vá pegando o público de maneiras sensíveis. Mas como a gente consegue ser, ao mesmo tempo, político, fazer essa união entre essas vertentes de proposição artística e estética? Olha, eu acredito que assim, todas as nossas ações, né, acabam que elas são nesse sentido, elas são políticas, né? Então, assim, sem querer esvaziar o termo da coisa, mas tudo que a gente tem no sentido de vida pública, né, são ações e atitudes políticas, né? Então, assim, se eu faço um filme, sei lá, clássico, sem abordar questões minoritárias ou sem abordar, enfim, questões políticas, né? Isso já é tomar um partido, né? Isso já é trazer um discurso político vigente. Então, eu acho que todo filme, querendo ou não, ele... Porque isso, acho que isso também, voltando à antropologia, isso tem muito da antropologia. Todo mundo está dizendo algo a partir de um lugar. Então, quando a antropologia te cobra para você dizer de onde você está falando, não significa que você só pode falar do que você domina. Eu posso falar sobre pessoas ricas, milionárias, sabe, um contexto totalmente diferente do meu. Posso estudar branquitude.
mais eu estudar branquitude tem a ver com eu ser quem eu sou, entende? Então, mais a pessoa que, sei lá, que é, né, branca, rica, estuda tipo favela, diz muito também sobre ela, entende? Então ela tem que se colocar o porquê dela estar estudando aquele tempo, aquele recorte, entende? Então assim, toda obra ela é política porque ela está vindo de um determinado, ela tem uma determinada visão, ela tem um determinado olhar, e esse olhar não é totalizador da realidade, né? Então assim, você já está fazendo uma escolha política ali, abordando questões que são lidas classicamente como questões políticas ou questões de minorias ou não, entende? Eu acho que isso é até uma questão da própria antropologia, né? Que sempre pede para quando a gente for escrever sobre qualquer tema a gente se colocar, né? Não que a gente não possa escrever sobre temas que não sejam atrelados à nossa identidade, mas colocar no sentido da gente entender quem está falando, quem está produzindo esse discurso, né? Que pessoa está produzindo esse discurso? Porque todo discurso ele é de certa forma político, né? Então assim, se eu, sei lá, o Luciano Huck vai fazer um filme sobre favela, esse filme vai ter um olhar que invariavelmente é enviesado por conta de toda a experiência de quem é o Luciano Huck, as vivências que ele teve, o local que ele foi inserido e a pessoa que ele é. E se esse filme for feito por, sei lá, por uma pessoa que fez, sei lá, que é da favela, essa pessoa vai ter uma outra visão sobre aquele espaço, vai ter outras lembranças, vai ter uma outra relação com aquele local que uma pessoa de fora absolutamente não tem. Então, entender isso, né? Entender que todo discurso é político, que ele está vindo de um determinado local, de uma determinada visão de mundo que não é totalizante da realidade, eu acho que é o primeiro passo, né? Para além de pensar, tipo, eu estou fazendo um discurso político porque eu estou falando de questão racial. Não falar de questão racial é um discurso político também, que já foi, durante muito tempo, um discurso vigente aqui no Brasil. Então, ignorar essas questões, ignorar as minorias, é um discurso político também. Bom, a partir disso, você tinha comentado de como a gente tocar as pessoas, né, com um cinema mais político. Eu acho que é um pouco disso, né? Eu acho que é bem complicado, porque acho que não existe uma fórmula mágica nesse sentido de como tocar as pessoas, né? Sei lá, eu conheço pessoas que gostam de consumir coisas que estão muito atreladas à realidade delas e tal, que consomem conteúdos de favela e tal, e conheço pessoas que não, que por estarem inseridas nesse local não querem consumir um pouco desse conteúdo, querem consumir por esse local de certa forma. Enfim, sei lá, a pessoa não tem uma boa relação com aquele tempo e espaço, a pessoa quer consumir outras coisas ou quer desejar outras coisas que ela às vezes não tem acesso. Então, sendo bem sincero, não tem poderia dar uma resposta aqui bem, sei lá, padrão, mas não tem assim uma resposta sincera. Eu acho que para tocar as pessoas, né? E aí pegando algo amplo mesmo do roteiro, da história como um todo, eu acho que é falar de sentimentos universais, né? Sentimentos que movem a todos, né? Se for tocar um pouco nesse tipo que você está falando. Então, tipo, assim, sei lá, é óbvio que, pô, um filme de favela tem grande chance de tocar uma pessoa que vive naquele local, a pessoa vai se identificar com aquela realidade, com certeza, tem muito mais chance. Mas eu acho que, né, o grande desafio é você, sei lá, conseguir, porque todas as histórias já foram contadas. Então, todo mundo já contou uma história de amor, todo mundo já contou uma história de um conflito entre pais, todas as histórias do mundo já foram contadas. Eu acho que o grande desafio é você contar, falar de sentimentos universais que consigam gerar empatia para qualquer pessoa, para o cara que mora, sei lá, numa cobertura no Leblon ou sei lá, nos Jardins, ou do inglês, ou do cara do Quênia, sabe? Você conseguir produzir algo, um conteúdo audiovisual, artístico, que toque, que trate de sentimentos universais, como, né, amor, maternidade, paternidade, e sentimentos ruins também, como abandono, tristeza, enfim, que são, às vezes, simbolizados de maneiras diferentes, né? Porque, às vezes, um elemento
que culturalmente aqui pode significar algo, em outro local não. Então, acho que o grande desafio do cinema, e do cinema como um todo, assim, inclusive de Hollywood, e que às vezes eles conseguem ou não, até por conta, né, tipo, do quanto de grana que é investido nisso, né? Mas acho que o grande desafio é você conseguir contar histórias plurais, histórias que, de certa forma, consigam tocar o maior número de pessoas, né? Então, acho que para a gente que vem dessa periferia, tanto global, né, por estar no Brasil, quanto uma periferia também local, aqui do local que a gente vem aqui no Brasil, periferia no sentido identitário e tudo mais, acho que a gente quer da periferia, eu acho que o nosso grande desafio é conseguir contar uma história plural, uma história universal, através do nosso olhar, né? Através das nossas vivências, através dos nossos espaços. Então, conseguir contar uma história plural, universal, sei lá, falar sobre amor, não sei, estou chutando, em Cubatão, entende? Uma história de Cubatão, com todas as questões de Cubatão, com todos os elementos que a cidade de Cubatão traz, entende? Conseguir fazer com que uma história seja vista por pessoas que amam, independente de conhecerem Cubatão, de se identificarem ou não com aquele espaço ou não. Então, eu acho que o grande desafio é esse, né? Porque aí acaba que você humaniza, você acessa uma chave da pessoa através do sentimento que você humaniza Cubatão, e aí você acaba que você gosta naturalmente. Sei lá, você vê Moonlight. Você não precisa ser negro ou você ser gay para você gostar de Moonlight, entende? É um filme que está falando sobre amor, é um filme que está falando sobre reencontro, é um filme que está falando sobre descoberta de sexualidade. São fases e elementos da vida que todo mundo passou, né? Então, tipo, ele está falando sobre isso. Então, eu acho que quando você tem, né, filmes que tratam desses sentimentos universais, plurais, você consegue fazer algo que de fato toca as pessoas, invariavelmente de ser algo que seja algo que como é que se fala? Invariavelmente de ser um conteúdo que tem a cara dela ou não. É óbvio que isso é importante, mas a gente também entende que isso muitas vezes é esvaziado, né? A gente só pega, vamos fazer uma série aqui preta, só pega atores pretos e não tem nenhuma questão relevante, enfim, não tem nada muito legal. Eu acho que a questão é muito mais nesse sentido mesmo, sabe? De sentimento mesmo. Maravilha, eu acho que quando você fala que é impossível a gente ser um sujeito ou uma sujeita, um sujeito que não seja político, né? O fato de existir, de ser quem a gente é e o que nos constitui já nos torna político, né? Sujeitos e sujeitas políticas, assim. E acho que hoje a gente vem caminhando com esse desgoverno, enfim, com esses regentes, né? De uma forma a não ter querer saber da política, uma política rasa, né, e achando que a política é um assunto chato, mas na verdade ela envolve, se eu vou na padaria e converso com o dono da padaria ou a pessoa que trabalha na padaria, isso é política, né? Então, é impossível, como a gente é racional, matemático, como também tem a parte do afeto, né, essa constituição do ser, assim. E aí, pensando nisso, eu queria saber se você tem alguma obra ou sua, né, que você, assim, ou uma frase ou um pedaço que diga, assim, uma dessas características suas, sabe? Como se você fosse, isso daqui me define, tá? A gente sabe que é muitas coisas, né, mas... Eu acho que um pouco dessa característica, um pouco dessa questão pessoal, né, que a gente pode trazer talvez um pouco, que aí também tem um pouco do político também. Eu acho que foi uma frase, né, de um roteiro que eu fiz, foi meu primeiro roteiro para televisão, que foi uma série chamada O Enigma da Energia Escura. Foi uma série produzida para a Globoplay, junto com o Laboratório Fantasma, né? O Emicida foi o idealizador e o apresentador. Então foi bem legal poder trabalhar com o Emicida, conhecê-lo, e que era uma pessoa que eu já era super fã, já gostava pra caramba. Então ter poder trabalhado com ele foi super realizar um sonho. E eu acho que o meu episódio eu fiz apenas um episódio, o roteiro, e o episódio era sobre os blocos afros da Bahia. O episódio se chama Eu Falei Faraó, que é o segundo episódio. E
eu acho que uma frase que me tocou muito nesse sentido, que eu escrevi e é muito sincera, e que o Emicida gostou muito, tanto que ela continuou, era que quanto mais ele pesquisava sobre os blocos afros, né, mais ele descobria como se ele tivesse descoberto, né, ou estivesse descobrindo uma parte dele que ele tivesse perdido e não sabia. Então, eu acho que ter feito a pesquisa sobre os blocos afros, né, entender toda essa história deles que está atrelada a vários elementos, sei lá, você pode pegar desde o reggae jamaicano ao processo de colonização do Brasil, a própria Constituição, tipo, do início da Bíblia, sabe, da Etiópia, enfim, você percebe vários elementos em comum ali, é óbvio, o próprio candomblé, a influência da percussão na música internacional depois, com Michael Jackson gravando lá com o Olodum, você percebe toda uma teia de gamas de assuntos que sempre estiveram atrelados, né, mas que eu só acabei descobrindo com a pesquisa. Então, e aí volta um pouco lá no início da nossa conversa, né, quando a gente pesquisa algo que não precisa ser necessariamente pesquisar sobre questão racial, mas quando a gente ou algo que seja sobre a gente, mas quando a gente pesquisa algo que de fato nos toca, e o que nos toca pode ser 1 milhão de coisas, eu acho que a gente acaba também descobrindo um pouco sobre a gente. Então, é isso, né? Ter escrito um pouco sobre esses blocos, sobre os blocos afros da Bahia, foi um pouco descobrir um pouco da história, né? Um pouco dessa questão dessa história mais, né, clássica do meu povo, né? Essa história negra, mas também descobrir um pouco de um pedaço de mim, de músicas, de influências culturais que eu tinha e que não me referenciava aos blocos afros. Então, eu acho que o roteiro ele tem um pouco essa magia do mergulho, né? Principalmente quando você faz um roteiro autoral, que é um mergulho para dentro de si também. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Para finalizar, eu vou pedir para você vislumbrar junto com a gente a seguinte pergunta: o que é para você o cinema do futuro? Um cinema do futuro, eu penso um cinema do futuro cada vez mais plural, um cinema, sendo bem realístico, um cinema cada vez mais plural, onde a gente possa ter produções grandes, produções gigantes, que a gente tem, acho que vai continuar tendo, e acho que tem que ter também, porque é isso, atrai o público, as pessoas gostam, mas que é isso seja mais bem dividido, né? Então, acho que o cinema do futuro é um cinema, principalmente, onde um cinema onde o Brasil e os governos, e um cinema onde o Estado financia esse cinema. Um cinema onde o Estado veja o cinema como um agente, um ativo, um investimento, não um gasto. Porque é isso, né? Como a gente falou anteriormente, é muito caro fazer cinema. E tem que ser caro, porque é isso, envolve equipamentos caros, envolve uma distribuição é cara. Você fazer com que várias pessoas assistam algo, isso gera um trabalho. Pessoas têm que estar envolvidas nisso e recebendo para isso. Então, para mim, o cinema de futuro é um cinema inclusivo, onde a gente possa ter cada vez mais, né, pessoas negras, LGBTQIA+, pessoas, né, das minorias como um todo, e um cinema que seja incentivado pelo Estado, onde o Estado possa desempenhar grana para poder arcar com esse dinheiro, porque é um dinheiro que volta para a gente, né? Isso não é um sonho louco, isso é algo que acontecia até pouco tempo. A gente tinha um fundo setorial que basicamente pegava uma taxa de toda a produção que era passada aqui no Brasil, o Codecine, e dessa grana gerava uma grana gigante que todas as produtoras do Brasil poderiam pleitear grana para fazer seus projetos. Então é isso, produtoras gigantes têm dinheiro, pegavam grana de lá para fazer. E óbvio que era desigual, essas produtoras grandes pegavam muito mais, é algo que precisa ser equilibrado. Mas também existe a oportunidade de um cineasta iniciante como eu, que foi o meu caso, conseguir iniciar na carreira vendendo um projeto de audiovisual, sabe? Um projeto de longa, de baixo orçamento, sim, mas, sabe, eu não conseguiria captar, sei lá, 350 mil, sabe? De nenhuma outra forma, com vaquinha, com nada, se não fosse pelo Estado. E é um filme relevante, é um filme que geraria emprego, que geraria um impacto social ali naquele local e que, por diversos fatores, né, da conjuntura política no Brasil, a gente acabou não conseguindo receber.
Mas, para mim, o cinema do futuro é isso. É um cinema que englobe as minorias, que dê protagonismo a elas e que um cinema que seja principalmente arcado pelo Estado. E acredito na iniciativa privada, trabalho na iniciativa privada, é onde eu tiro meu sustento, mas eu acho que para a gente conseguir bancar os nossos projetos autorais e não ser reféns das ideias e dos algoritmos das empresas privadas, eu acho que é muito importante o Estado incentivar o nosso cinema e entender que isso é isso, é produção de cultura, produção de símbolo, é produção de identidade, do que é Brasil e do que a gente se coloca, como a gente também se coloca lá fora. E isso é um ativo muito importante. Incrível, Tu, muito obrigada. Acho que agora chegamos ao fim desse nosso programa, né? Território Ficção com Tuan. Então, eu queria agradecer primeiro a você, Tu, pela disponibilidade, pelo papo, foi uma troca incrível. A toda a produção que esteve e está aqui com a gente para a feitura desse programa, né? Agradecer ao Sander, que está na parte técnica, ao Lipe, que ajudou na constituição de direção desse programa, né? Então, da minha parte, eu já finalizo por aqui, deixo que o Lipe faça as finalizações dele. Se você também quiser finalizar com algo a mais que você gostaria de dizer, Tu, fique à vontade, viu? Então, queridos, muito obrigada essa 5ª edição do ciclo de estudos, dessa vez no programa Território Ficção. Beijo. Valeu, galera. Antes de passar para o Tuan, eu queria agradecer muito vocês que acompanharam a gente nesse ciclo de estudos e dizer para o Tuan que o Coletivo 302 está de portas abertas para receber ele aqui em Cubatão, onde quer que a gente se encontre, e que vai ser um prazer aí no futuro a gente poder trabalhar juntos de alguma forma. Então, já deixo aí aberto o convite. Pessoal, só tenho a agradecer o convite, agradecer a todo o pessoal de Cubatão, já quero conhecer a cidade, já fiquei animado para conhecer, o pessoal do Coletivo 302. Pessoal, só tenho a agradecer por tudo, mandar um abraço, um beijo para todos e é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, me sigam nas redes sociais, Tuan Mozart, e é isso, um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje, Território Ficção, e foi muito rico, foi engrandecedor ter esse papo e essa troca com o Tuan, que está a muitos quilômetros de distância, né? Mas que, por estar na correria e saber exatamente esse paralelo que as cidades enfrentam, nós que somos fazedores do nosso jeito, né? Das nossas perspectivas, a partir também do que nos cabe de material para fazer, né? Então, foi muito importante, assim, é um gás mesmo para que a gente continue pensando essa cidade dentro de uma vertente gigantesca que é o cinema, sabe? Então, que sejamos nós a deixar um legado imagético, né? E eu acho que esse programa tenta dar conta, né, dessa questão toda que perpassa a nossa cidade, assim, esse imaginário dessa cidade grandiosa que é a Rainha das Serras, né? Então, só agradecer mesmo e querendo mais. Todo esse legado que Thay falou está sendo documentado no nosso site www.coletivo302.com. Lá, além dos outros ciclos de estudos, você pode conferir uma aba especialmente intitulada como Pesquisa Continuada. E ali está todos os procedimentos, todos os documentos, livros em que nós perpassamos durante as nossas pesquisas e ali eles são atualizados. Eu vou pedir para vocês também não esquecerem de seguir a gente nas redes sociais, @coletivo302 em todas elas. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. Manda e-mail pra gente que a gente adora. Ai, que chique e-mail. Não é? E é isso, galera. Valeu, até a próxima. Tchau! Fui.